Sejam todos muito bem-vindos ao Falando HubSpotês, nossa plataforma de conteúdo sobre marketing, vendas, atendimento ao cliente e, é claro, muito HubSpot. No episódio de hoje, vamos encerrar a temporada HubSpot por Elas. Recebemos aqui a Raila, a Karina, a Tabata, convidadas incríveis que falaram um pouquinho mais de marketing, vendas, de relacionamento com o cliente. E hoje a gente recebe a Letícia Lima. Obrigada, Leti, por estar participando com a gente desse episódio, onde a gente vai falar do Hub Mais Tech. Isso. É o módulo do Hub Mais Tech, que é o módulo do Operations Hub. Leti, eu vou ter que fazer uma introduçãozinha aqui sobre HubSpot, porque esse Hub é um Hub que ninguém vê, é um Hub invisível. É assim que a gente chama ele. Então, para quem não conhece ainda todos os módulos do HubSpot, o HubSpot ele é composto por o módulo de marketing, de vendas, de atendimento ao cliente. A gente também tem o CMS, que é um módulo de sites do HubSpot. E aí o mais recente lançamento da HubSpot é o Operations Hub. Para os íntimos, Ops Hub. Ops Hub. Isso. Leti, vamos apresentar um pouquinho do que você faz aqui na Tropical Hub, né? Você atua na área tech, a gente tem 2 divisões aqui. Na Tropical, empresa que eu lidero, junto com o Bruno, falando de projetos HubSpot, você lidera um time de desenvolvedores, né? Cientistas de dados e atua com a gente em projetos que nós chamamos de projetos tech. Isso. Falando um pouquinho de Ops Hub, esse é o seu hub, é o seu módulo de HubSpot preferido? É meu hub. Ai, desculpa, gente. Meu módulo de hub preferido. Pra gente é como se fosse a Disney, né? Já pega o gancho já do episódio da Raila. É a nossa Disney. Até pedi autorização pro time e queria mandar um beijo. Time todo aqui torcendo pela Leti também. Isso, eles estavam mandando torcida, porque pra mim é mais difícil estar aqui do que estar de frente a uma tela preta desenvolvendo. Exatamente. Leti, nossa desenvolvedora na Tropical Hub também. E aí ela aceitou o desafio. Tem gente que eu não sei se vai conversar comigo depois, se vai continuar sendo meus amigos depois, mas a Leti topou o desafio de vir expor um pouco por que ela gosta e por que o time gosta e o nosso cliente gosta do Operations Hub também, né? A gente tem um dado interessante, diferente dos outros módulos do HubSpot, esse é aquele que demanda um pouquinho mais pra gente de explicação. Ele é uma camada invisível do HubSpot. Os outros hubs, então quando a gente vai lá em marketing, a gente vê os features de landing page, social media, de anúncios pagos, por exemplo, calendários editoriais, que mais? Agora eu estou fugindo todos aqui, mas tem um monte de features de marketing. Quando a gente tem o módulo de sales, nós vamos encontrar os meetings, os playbooks de vendas, os deals, as pipelines, né, que nós temos, e aí tem outros features também. E Service Hub também, que é o módulo de atendimento ao cliente, nós vamos encontrar a parte de pesquisa, de interação com o cliente, os tickets e outros features que ajudam as equipes de atendimento. Mas quando a gente chega nos features do Ops Hub, a gente não acha eles não é muito claro pra gente onde é que eles estão, né? Quais são as ferramentas que compõem esse módulo do HubSpot. Porque, na verdade, ele ajuda muito as equipes de desenvolvimento e tecnologia. Então, é muito para equipes que trabalham o tempo todo com gestão de dados. Gestão, modelagem de dados, gestão né, de Leti? dados, automação dos processos. Então, tem as features, né, que a gente que está implementando consegue ver, mas para o cliente ele não consegue, não é tangível com a mudança quando ele adquire o Ops Hub. Ele começa a passar a ver as diferenças quando isso impacta nos outros Ops, nos outros Hubs. A gente chama todos os módulos aqui de HubSpot, nós temos times que conseguem operar os módulos especificamente e a gente tem aqueles que operam todos eles. A nossa equipe tech opera todos os módulos do HubSpot, né? Tem que entender um pouquinho do marketing, do sales, do service, do CMS e tem que entender muito se utilizar do Operations Hub. Então, vamos pegar uma colinha melhor aqui, né? Porque a gente teve uma conversa com a equipe toda recente para a gente preparar esse episódio. E aí a gente perguntou o que eles achavam do Operations Hub. E aí a gente gostou de uma leitura que fizeram. Falaram assim, que é o HubSpot com superpoderes, né? Isso, exatamente. O que mais?
É que se você usa o Operations Hub, você vai turbinar o seu HubSpot. Você vai turbinar, você vai... a gente brinca, a gente não gosta de falar isso pro cliente para não dar uma expectativa muito alta. Mas a gente gosta de falar que o céu é o limite quando o cliente tem Ops Hub. Chega um lead, chega um cliente novo, a gente já pergunta, tem Ops Hub? Porque quando tem Ops Hub, a gente consegue fazer várias coisas, chegar no resultado, às vezes até superar a expectativa, muitas vezes, porque o cliente, quando ele vem do zero, ele não entende muitas vezes o que o HubSpot pode oferecer. Quando ele consegue vir com o Ops Hub ou a gente consegue oferecer para ele o Ops Hub, ele já acha aquilo ali sensacional e muda a vida dele, né? Um divisor de águas, depois que o Ops Hub chegou. Essa foi a palavra boa que eu achei também. Isso. Você só falou, é um divisor de águas, Exatamente. Né? Depois que ele chegou no HubSpot, tudo melhorou. E quando a pessoa já tem o portal e depois ele adquire o Ops Hub, ele vê que o que era melhor já conseguiu melhorar ainda mais. Então. A gente vai falar um pouco mais para vocês aqui de todas essas melhorias, né? Mas eu preciso fazer um storytelling antes, preciso contar um pouquinho para vocês que estão conhecendo tanto a Tropical quanto o HubSpot, e para quem já usa HubSpot, também entender talvez um dos diferenciais da Tropical e por que esse episódio é muito especial para a gente também. Nós começamos como muitos parceiros HubSpot, como os primeiros aí que estão chegando, que chegaram, né, para falar de HubSpot. Nós começamos com a plataforma de SEO, de produção de landing page, produção de conteúdo, gestão de blogging. Então usávamos muito o HubSpot para gestão de conteúdo de forma geral. E as avaliações de performance para geração de demanda. Então nós fomos acostumando com esse módulo de marketing, trabalhando com as equipes de marketing, tentando fazer interface com as equipes de vendas. Mas aí o HubSpot foi ganhando suas autonomias em relação às outras áreas também. Só que faltava uma camada muito específica, que era uma camada que falava sobre a gestão de dados de forma geral. Então, ao longo dos anos, o HubSpot foi se transformando nessa plataforma de CRM, numa centralização de dados completa, né? E se ele tiver todas essas áreas em funcionamento, ele acaba abrigando todos esses relacionamentos do cliente. E esses relacionamentos, eles precisam de instâncias de dados e contatos e camadas específicas de relacionamento que precisam ter organização, gestão, clareza também do acesso à informação. Então a gente começou o time de marketing, eu vou falar mais assim, o pessoal de marketing, tipo eu, assim, que sou uma profissional que venho da área de marketing, a gente começou a ter que aprender a falar palavras novas. Nosso dicionário mudou. Modelagem de dados, me ajuda aí, Leti, que mais? Parametrizações de dados. Integrações a gente já usava, mas a gente não usava com propriedade, porque hoje a gente precisa usar com mais propriedade. A gente vai fazer uma estratégia, por exemplo, de marketing, precisa entender mais sobre integrações e linguagens que vão falar com as propriedades específicas do contato, né? Então fala um pouquinho mais pra gente, porque senão vou me enganchar nessa hora. Você vai ter que me socorrer agora. Tranquilo. Tem um exemplo, já que você puxou mais pro marketing, a gente usou com um cliente nosso, justamente por causa de estratégia de marketing, a gente precisava entender quando que o engajamento era mais alto, era mais baixo de um blog post específico. E a gente fez um relatório, então usando o Ops Hub foi possível a gente implementar um código, não vou muito para o Techniquez, para não ficar chato o papo aqui, mas bem superficial, a gente colocou o código nesse fluxo de trabalho, que é o workflow, e ele rodou conforme vinha uma visualização nova daquele blog post. Então a gente conseguiu extrair que dia da semana tinha maior engajamento ou menor engajamento e os horários também. E eu até brinco porque na época que a gente estava fazendo esse código, se eu apostasse dinheiro eu teria perdido. E eu acho que muita gente também, porque eu tinha certeza que o maior engajamento era no final de semana, na parte da tarde, que é quando geralmente está todo mundo de boa no celular, vendo internet, tranquilo. Mas não, eu não vou precisar o dado agora, especificamente, mas era uma coisa assim, tipo, terça-feira, das 2 às 4. Ninguém chutaria isso. Então foi muito legal a gente ter puxado esse relatório, porque quebrou o achismo. Exato. E aí a gente está falando aqui com cientistas de dados, desenvolvedores, eles não gostam de achismo de jeito nenhum, Não, a gente odeia achismo. Mas pra ver, eu ia cair no meu próprio achismo se a gente não tivesse feito isso. Porque é uma coisa que, é uma crença, todo mundo vai, é óbvio que é fim, mas não existe óbvio. O dado tá ali pra mostrar isso, entendeu? Exato. E a gente não sabia fazer gestão de dados e usar esses dados para mapear comportamento. Sempre falamos sobre isso, mas a gente não era tão abrangente. Então,
Hoje, mais cedo, nós estávamos conversando que a gente tem um cliente que a base dele são 7 milhões de contatos, né? E ele se relaciona com esses 7 milhões de contatos, pelo menos mensalmente ele se relaciona com essa galera. Como que nós fazemos, como fazer esse relacionamento sem higienização dessa base não é possível mais, é um volume muito grande. Então, muito do que o Operations Hub ajuda o nosso time é ter uma clareza nessa higienização de dados, trabalhar as bases do cliente para que eles possam desenvolver outras estratégias. Eu vou deixar a Leti abrir um pouquinho mais sobre essa parte que eu acho que é tão importante sobre higienização de dados. Hoje uma propriedade errada, ele inviabiliza um disparo importante de e-mail, ele inviabiliza uma campanha toda de marketing, de comunicação, de vendas. Então, como que vocês hoje trabalham para deixar tudo isso organizadinho, bonitinho? E que não é um Excel, né, Leti? Que a gente tem que deixar claro que, pelo amor de Deus, ninguém aqui vai mais para o Excel. Não, aposenta. Aposenta, depois nós vamos falar mais sobre isso. Nós vamos aposentar esse Excel. A gente, assim, foi bom esse exemplo que você citou sobre régua de comunicação, desde do marketing, na prospecção do lead, até no atendimento, que puxa um pouco do papo da Karina. Porque imagina você receber um e-mail onde você vê lá o seu nome errado, ou todo com caixa alta. Assim, eu Leti, particularmente... já tanto comigo, nossa. Então, eu particularmente, desculpa a sinceridade, mas eu acho que isso dá uma balançada na credibilidade, porque a pessoa olha aquele e-mail e fala, poxa, se errou meu nome, sei lá, Você não tem essa atenção, esse cuidado, não tem esse né? cuidado, sabe? Então, a gente acaba tratando esses dados lá na base da HubSpot, justamente com código. Hoje em dia tem o Data Quality também. Quando a gente adquire o Ops Hub, você tem esse Data Quality que faz meio que um escaneamento periódico na sua base, principalmente no de contatos, que ele está se atualizando, né, todo dia. E a gente consegue ver se tem dados duplicados, a gente consegue ajustar, se está com letra maiúscula, minúscula, do jeito que aquele cliente falar do prefere. exemplo do CEP, do endereço, algumas Isso. propriedades que você estava me contando, eu acho que alguns relacionamentos a gente precisa de outros dados. Isso. E aí você ajuda a parametrizar todos esses dados. O Ops Hub, ele facilita muito isso, principalmente para grandes volumes, né? Com certeza, a gente consegue fazer consulta, né, por API. Pra quem não sabe o que é API, é aquela telinha preta, não vou me aprofundar muito não, mas é onde a gente consegue puxar os dados, principalmente os externos. A gente consegue tanto manipular os dados internos dentro da HubSpot, quanto os externos, que aí tem API de CEP, onde, imagina, você coloca só o CEP daquele endereço, puxa endereço, bairro, que todo mundo já deve estar acostumado em sites de compras online. De cadastro, né? Exatamente, é uma informações API. de cadastro. É uma API que puxa aquilo. E a gente consegue trazer para dentro da HubSpot para facilitar. Mesma coisa, consulta de CPF. Lembrando que é tudo dentro do LGPD. Caso alguém esteja com dúvida que a gente está falando tudo já dentro da... tudo legalizado. Então a pessoa consegue lá, a partir do CPF daquela pessoa física, puxar as informações. Até para ver score em relação à estratégia de marketing, é uma boa. Se você quiser também, é uma empresa B2B, a gente tem muito cliente assim. Coloca um CNPJ, a gente puxa KNAI, então vê se o segmento bate com a sua empresa, puxa a razão social, nome fantasia, se está ativo o CNPJ. Então já consegue fazer várias regrinhas de negócio dentro dessa automação. Perfeito. A gente é coisa pra caramba. É muita coisa. A gente não vê, se deixar, a gente não vê o Operations Hub como a gente vê os outros módulos, mas a gente sabe que ele facilita muito a vida de quem está trabalhando naquele projeto, no desenvolvimento, na análise de dados daquele projeto. Facilita muito quem tiver, se o projeto tiver acoplado com a área de marketing, vendas e atendimento, ele vai ajudar essas áreas a integrarem e a todos esses dados estarem muito organizados, né? Então tem uma história nova, assim, não vou falar que é nova no mundo, é nova pra gente que tá falando de HubSpot, porque nossa vida era, de certa forma, olhar o blog post, olhar as métricas de marketing, as métricas de conversão, mas ela foi ganhando novas preocupações. Então, para quem hoje trabalha com CRM, a gente não está só olhando dados de conversão de lead, dados de estratégia de retorno sobre investimento numa ação específica de campanha, a gente está olhando coisas maiores. Então, muitas vezes, essa eu vou chamar de governança, tá bom? Essa governança agora é muito importante. É importante ter os dados organizados, é importante fazer a definição de parametrização,
junto com o cliente, e aí a equipe tech que está ajudando esse cliente saber exatamente como fazer a documentação disso também. E quando a equipe tech, agora eu vou chegar numa parte mais operacional, ela, de acordo aqui com o pessoal da Tropical, o Ops Hub ele facilita muito a operação do todo dia, né? Nossa equipe tem mais tempo de organização, documentação para o próprio projeto, para o cliente, mais tempo de discussões e consultorias mais avançadas, tem mais tempo também de conversar com o cliente sobre solução. Então, mesmo hoje, nossa equipe que está atuando, que está desenvolvendo, que está trazendo já a operação para o cliente, ele consegue ter tempo de discussão. Por quê? A maioria dos clientes da Tropical Hub usam o Operations Hub, tá? Já vamos chegar nisso aí, mas eu vou falar mais para isso, não vou atropelar uma pergunta aqui. Mas o time adora, então, o Operations, porque facilita a vida. Facilita a vida, a nossa e a do cliente. Porque a gente consegue automatizar praticamente tudo e o interessante é que a gente não foge da proposta da HubSpot de dar autonomia para esse cliente. Então, mesmo que a gente coloque um código, não é um código de um bicho de 7 cabeças, entendeu? A gente coloca um código onde a gente consiga deixar estruturado, legível, a gente treina, porque tem o champion do outro lado, e a gente consegue... Do cliente, né? Do lado do cliente, exatamente. Então, a gente consegue conversar com o dev, que aquele champion acha que faça sentido, que é o que vai ser responsável pela manutenção desse código, dá treinamento, explica, documenta, ele consegue depois puxar todo esse processo, conseguir pegar dali por diante tranquilamente. Então, facilita também para essa equipe que está do lado do cliente, não fica só para a gente, sabe? Sim, você me lembrou quando a gente começou com essa história de fazer sites para o HubSpot, por exemplo, ou landing pages, tudo ficava, a gente não tinha autonomia, né? Quem era profissional de comunicação, de marketing, tinha pouca autonomia, porque não era com a gente. Isso. Nós tínhamos que contratar uma agência, a agência que ia saber fazer, a gente não conseguia mexer nisso e não gerava agilidade para o time interna, né? Agilidade operacional para a gente lançar nossas campanhas. Então, desde que nós abrimos a Tropical, a gente começou a priorizar a autonomia do cliente. Então, a gente trabalha com muitos templates, deixa tudo muito bem setado, né? Mapeado, configurado, para gerar essa agilidade operacional para o cliente, se ele tiver uma equipe operacional, como a Leti falou, um champion, né? Isso. Pode ser em qualquer um dos hubs, pode ser o dev, mas a gente tenta deixar bem estruturado o projeto para que ele continue operando. Eu comecei com o HubSpot em 2011, eu já contei isso em alguns episódios, mas para quem está aqui hoje pela primeira vez, em 2011. Então eu tenho um histórico de HubSpot onde as pessoas viveram também aquele projeto e desistiram dele, que é uma coisa muito triste, porque depois é muito triste para a gente, é triste para o cliente que investiu. E por que isso acontece no geral no HubSpot? Porque a gente gera pouca autonomia, às vezes ficou na mão de uma pessoa e vai gerando uma certa insegurança de uma empresa, de alguns profissionais. Então o importante é saber que com algumas camadas camadas não, mas essa camada do HubSpot, ele gera autonomia para equipes de desenvolvimento, cientistas de dados, gerente de TI, toda a área de TI, toda a área de TI de uma empresa pode se beneficiar de uma plataforma, de um recurso que dá leitura para os dois lados, por exemplo, e gera autonomia, né, Leti? Exatamente. E aí já puxa, como você falou sobre sites, tem o HubDB, ele não é exclusivo do Ops Hub, ele é do módulo de marketing, mas é um bom exemplo em relação à autonomia. Você imagina um portal de uma escola que precisa atualizar a mensalidade todo ano, imagina o perrengue que é ter que lembrar de todas as páginas, todos os e-mails, que aquela mensalidade tá para ir lá trocar. Imagina a chance de erro. Chega um pai lá querendo pagar a mensalidade anterior, porque viu anunciado, olha o transtorno, olha o estresse. Então, assim, e uma informação equivocada. De uma informação equivocada, porque é super normal ter erro humano, né? Onde a gente tem muita manipulação de dados. Nós temos, olha, a gente tem uma escola aqui que é isso mesmo, 11 anos conosco aqui, já como cliente, é um projeto em HubSpot. E facilita muito. Imagina nós lembrarmos de 11 anos de projeto, por exemplo, aonde vai trocar aquela informação base. Então, agora, para ninguém ficar perdido aqui, explica um pouquinho mais do HubDB. É um recurso do HubSpot, mas explica o que ele faz
essa substituição de informação. Eu vou chamar assim a princípio, mas deixa a Leti falar um techniquez, né? DB é de database, então é um banco de dados integrado na HubSpot, onde você consegue estruturar tabelas totalmente customizáveis e super intuitiva. Então a gente consegue capacitar uma pessoa do lado do cliente para fazer aquele preenchimento, excluir coluna, colocar coluna, linhas e tudo. É como se fosse um Excel. Não gosto de falar isso, mas é um Excel melhor, tá? Um banco de dados, porque é muito intuitivo igual o Excel, só que não tem essas formatações, tá? Uhum. E a gente consegue também manipular esses dados por código também. A gente consegue preencher essa tabela, puxar dado dessa tabela, além de ser manual. E dá para fazer vários relatórios, dá para fazer, nossa, muita coisa. Vamos também, vamos justificar a gente com relação ao Excel, né? A gente gosta de Excel, tá? Nós todos aqui adoramos Excel. A gente usa o Excel. O que não dá é para ficar usando ele no operacional do todo dia e ficar confiando que o dado do Excel hoje ele esteja tão assertivo quanto o que a gente vê num dado, por exemplo, que está no HubSpot. Então, existem muitos recursos do HubSpot. Fala da duplicidade de contatos, fala um pouquinho pra gente, só para entender aí. Ele já acusa, ele vai nos dar insights do que a gente precisa melhorar em relação a essa higienização da base, não só da base, mas sobre as propriedades utilizadas, os padrões, enfim, conta pra gente um pouquinho como que ele ajuda, o HubSpot mais proativo que o Excel, né? Com certeza, com certeza. Nada contra, tá, gente? Mas assim, o Data Quality, ele dá esse alerta, né? Como ele faz esse scan periódico, ele dá esse alerta, mas para contatos, e ele consegue fazer o merge, que a gente chama, que é meio que uma mesclagem, quando esses contatos, eles podem ser mesclados, mas assim, tem que ser muito seguro, tem que ser muito bem pensado, porque uma vez que fez e estiver errado, sente e chora, isso daí não tem como ser desfeito. Uma vez que você fez a mesclagem dele, né? Não dá para desfazer. E com o Hops Hub também a gente consegue, além de mesclar esses contatos, a gente consegue mesclar qualquer objeto. Tendo uma chave única, segura, né? Vamos lembrar? Segura, a gente consegue fazer esse código, rodar esse algoritmo e fazer essa mesclagem automatizada, porque senão é um por um. Tem que ser manual. Então, em um por um, a gente cai a gente fica suscetível ao erro humano. Então, a gente tenta fugir um pouco. O que a tecnologia pode nos ajudar, a gente não vai deixar um dia ruim de um profissional ou aquele momento que a gente não prestou muita atenção, porque são linhas e linhas e linhas. Nós falamos de base de 7 milhões. Fala um pouquinho mais, Leti, assim, quais são os números macro que você vê quando vocês têm que fazer algumas tarefas de projetos aqui. A Leti, aliás, só um parênteses. Quanto tempo falando HubSpotês, Leti, aqui na Tropical? Quase 2 anos. Quase 2 anos. Aí agora, chegando já numa maturidade de uso, usa todo dia, toda hora, a sua vida virou HubSpot. Virou HubSpot. Então, Leti fala muito HubSpotês aqui conosco e coordena, lidera equipes que trabalham em projetos tech de HubSpot. Fala pra gente assim esses números grandes, acha alguns números grandes pra gente aqui para ver o quanto que fica humanamente impossível trabalhar em alguns dados, né? Nossa, já chegou pra gente casos que a gente precisava arrumar manualmente mais de 300 mil registros, né, que a gente chama de records lá dentro da HubSpot, o que é humanamente impossível, não daria, e a chance de erro, porque você acaba cansando, fazendo aquele trabalho repetitivo, é muito grande. E propriedades, que chegam muitas propriedades, que eu fico escutando eles assim, meu Deus, você viu quantas propriedades esse HubSpot? Sim. Muitas propriedades. E aí fica inviável de fazer o cruzamento de dados. Não dá, a gente precisa, assim, fazer uma automação sempre, até porque é mais seguro, tá? A chance de erro aí é minúscula quando a gente faz um algoritmo rodar sempre. Porque assim, se tiver algum erro, a gente consegue ir lá, faz uma manutenção naquele código, mas não ter que ir um por um e ficar puxando, porque não dá. Não dá. Impossível, não é viável, a gente nunca... E a gente olha algumas coisas, né? Eu tô lembrando aqui de um cliente nosso que a gente tá com um projeto de blogging há 4 anos para um cliente, e é grande, assim, é volumoso. Então, isso que ela falou do HubDB, a gente achar tabelas, mesmo para conteúdo, informações para o cliente, porque você imagina que nós estamos fazendo isso há 4 anos e uma média de produção de conteúdo, eu vou falar aqui média de blog post, só para vocês entenderem o tamanho, uma média de 40 a 45 blog posts por mês, porque são várias divisões e mais outros conteúdos. Então,
isso dá pra gente, assim, 900, mais de 1.000 ativos de marketing pra gente cuidar, porque eles estão publicados, eles precisam de atenção, precisam de carinho, precisam ainda enfim, de colo, né? Não dá pra gente colocar a criança lá e deixar ela sempre, porque ela precisa performar, precisa melhorar o SEO, precisa fazer a curadoria desse conteúdo com frequência. Então, eu sempre volto um pouquinho de marketing, né? Porque eu sei que tem muita gente que começa também usando o HubSpot pelo módulo de marketing. Sim. E a gente tem uma história curiosa para compartilhar com vocês. Nós já tínhamos aqui na Tropical uma vocação, o Bruno, meu sócio aqui na Tropical, ele tem uma vocação muito grande para ele liderar os projetos de tecnologia. E o Bruno, muito curioso, quando começou a ver que modelagem de dados era uma coisa que os clientes nossos que estavam fazendo integração, marketing e vendas, eles precisavam muito, o Bruno começou a estudar mais e começou a querer montar aqui, desenvolver aqui dentro a nossa unidade de negócio que a gente chama Tech hoje. Então, tem serviços que não precisam hoje da estratégia, não precisam de projetos desenhados com a equipe de arquitetura digital, porque eles já têm a sua própria arquitetura e às vezes precisam do time tech para fazer a configuração e levar a melhor solução, mais agilidade, de implantação também. Então, tem projetos que chegam para a gente, a maioria deles já vem com o HubSpot em uso, né, Leti? Isso. 80% dos projetos da Tropical hoje já são usuários de HubSpot, ou seja, eles já têm um HubSpot, eles já usam há alguns anos, e o que acontece com isso? Já tem ali muita, eu vou chamar de carga, muitos dados, mas eles não estão tratados muitas vezes. Então, a equipe tem hoje um grande desafio, que é tratar, eu vou falar tratar, mas vocês falam aqui muito tratar os dados, mas Sim. é mais que isso. Além de tratar os dados, ajudar o pessoal que tem esse HubSpot já há muito tempo, que já tem muitos inputs lá dentro, que precisam otimizar melhor a plataforma, né? E aí vocês têm que arrumar o HubSpot, certo? Arrumar, e quando esse portal já está em uso, a gente tem que tomar cuidado assim, redobrado, porque já está em produção. Então a gente está falando de times de vendas que estão dependendo daquilo ali, a galera do pós-venda, marketing, então a gente não pode simplesmente, qualquer coisa apaga, qualquer coisa desfaz. Tem uma galera usando, tem uma galera dependendo daquele dado. Então a gente tem que ter um cuidado redobrado, fazer processos ou qualquer automação, qualquer migração que a gente for fazer, a gente tem que parar e entender, tá bom, qual o impacto, isso daí a gente vai precisar parar em algum momento, como que vai ficar o time comercial, porque o time comercial não pode parar. A gente não pode falar para eles, não, para aí de vender, que a gente tem que ajustar vai dar uma bug, arrumadinha no seu, a gente vai arrumar o seu HubSpot. Exatamente, então tem que ser assim, com meio que arrumar a asa do avião com ele voando. Essa é uma brincadeira que a gente faz aqui, porque eles consertam um disco voador de verdade aqui dentro, né? Sai um voador lá de Minas, esse Exato. aqui. Mas tem uma, eu acho que para quem usa HubSpot há muito tempo, eu já escutei muitas vezes assim, é melhor apagar esse e comprar um novo, entendeu? Um portal de muito tempo de uso, eu já escutei isso muitas vezes. A gente fala assim, então é melhor eu apagar e apagar, assim, desistir desse portal e adquirir um novo portal com a HubSpot e zerar. Porque a gente tá vendo a evolução do HubSpot há muito tempo, né? Muito tempo de uso de HubSpot. É claro que não tinha um Operations Hub há um tempo atrás para a gente arrumar alguns portais. Eu tenho muito cliente que eu gostaria de ter tido um Operations Hub, mas ele chegou só há 2 anos no mercado. E nós fomos os primeiros a implementar o Operations Hub e ainda somos assim, um dos maiores parceiros da HubSpot a colocar o Ops Hub em cliente. A gente insiste muito, né, Net? Insiste. A gente insiste muito e o time insiste muito. Então, deixo aqui sempre nossa gratidão, nosso beijo para os nossos clientes que mandando beijo para o cliente aqui, mas beijo para a equipe que quer usar e falando que ajuda muito a gente aqui na operação do todo dia, deixar o HubSpot organizado. Para nós que estamos idealizando estratégia, jogando soluções assim para o cliente que tem pressa, que ele precisa otimizar essa ferramenta, se ela não estiver organizada, a gente tem muita dificuldade de trabalhar. Sim. Tem muita dificuldade, né? Sim, com certeza. Com certeza. E me fala uma coisa, dos seus clientes, o que eles gostam mais do Operations Hub? Eu sei que você tem um que usa toda hora, pede 2 anos, é outro fã. É outro fã. A gente vai fazendo fã-clubes. Sim. Porque assim, eu acho que o maior chamariz é você não depender de um DW, que é como se fosse uma implementação de código externa ao HubSpot. O cliente ele consegue ter autonomia, novamente falando, ter autonomia de ver que o código está ali, se ele precisar fazer a manutenção está ali, ele não precisa adquirir nenhum gasto extra, só o do Ops Hub mesmo, mas assim, já está tudo interligado.
Imagina você ter um hub que já tem todos os seus dados ali, só está manipulando e otimizando, diferente do que você adquirir uma outra instância, ter que fazer aqueles dados ali fora. Então, isso facilita muito, desde a manutenção até gasto, até autonomia, tudo. Então, acho que esse é o maior chamariz, ele não depender de algo externo, tá tudo ali centralizado. E claro, HubSpot ele tem que ser, a gente fala muito isso, que é a única fonte da verdade. Então, quando a gente consegue deixar o dado redondinho ali, o cliente ele fica tranquilo de disparar e-mail, de conversar com o cliente, de manipular toda a base dele sem se preocupar se aquilo ali está incorreto, sabe? Eu sempre achei muito corajoso das equipes que vão fazer as comunicações gerais, né, que vão fazer as ativações do CRM, porque na hora que você ativou, tudo parte daquele banco de dados. Sim. Tudo parte da fonte primária que você tem ali, ou seja, da parametrização que foi feita. Então, se nós não temos isso organizado, vamos dizer assim, que esse workflow, essa automação, esse disparo, ele vai ser comprometido de alguma forma. Com certeza. E aí depois não tem como voltar, o HubSpot ele usa uma frasinha assim, não há volta para esta glória, depois que você apertou, não é? Não fala? Isso, não há volta para essa glória. Se você disparou esse e-mail e isso não foi analisado antes, não há volta para essa glória, é um disparo de e-mail que ativa um workflow provavelmente de relacionamento e que daí dá ruim, né? Eu imagino relacionamento, né? A gente fica meio chateado. Já começa bem. Exatamente. Então, é uma camada importantíssima para quem está manipulando dados pelo HubSpot, para quem já usa o HubSpot como fonte de verdade, para quem usa o HubSpot para fazer suas estratégias de marketing, de vendas, atendimento ao cliente e tem esse uso sistêmico, não precisa estar com todos eles. Tem um dado do HubSpot que o aumento, em um ano, eles aumentaram mais de 450% o uso de Marketing Hub associado ao Operations Hub. As equipes de marketing adoram, porque é muito mais seguro fazer um disparo depois que você já higienizou a sua base, já fez a modelagem. Eu vou falar modelagem de dados, mas assim, tá de forma... certo. Tá certo? Tá tá? certo. Porque daqui eu falo um trem errado aqui, você me corrige, fica tá? Tranquilo. Mas a gente vai aprendendo junto com eles todas essas taxonomias, esse linguajar do tech, a gente foi aprendendo junto com a equipe que foi ensinando a gente aqui também. E o nosso cliente, que foi trazendo demanda sobre como melhorar aí a performance de HubSpot, né? Leti, tem papo pra caramba. A gente que achou que não fosse passar rápido, né? Então. Passou super rapidinho. Se deixar 7 horas de podcast. 7 horas e aí, assim, seu módulo de HubSpot favorito. Só mas se a gente deixar... já chegou aqui no finalzinho, já falamos bastante. Tá ótimo. Né? Passou rapidinho até. E aí a gente deixa um recado para quem quiser saber mais sobre Operations Hub, sobre HubSpot, falar mais com a gente tem um time tech super apaixonado por esse módulo e quem é nosso cliente deixou a gente também aprender muito em utilização com o cliente também, nossa gratidão, porque é tudo muito novo, é um módulo mais jovem aí da HubSpot e que nós estamos adorando utilizar ele. Então fica aqui o convite para todo mundo conhecer mais, acessar mais conteúdos na Tropical e quem sabe aí pedir para falar com a nossa equipe tech que está super disposta também, todo mundo usa, gosta e assina embaixo, né, para Operations Hub. Com certeza. E posso aproveitar meu momento blogueira? Vai, momento Se blogueira. Se você for nosso cliente, comenta aí embaixo. Se estiver fazendo algum projeto com a gente, ou se já fez algum projeto com a gente usando o Ops Hub, acho que vai ser bem legal para a galera também entender alguns exemplos que a gente não vai conseguir falar aqui, senão não tem tempo. Mas comenta aí embaixo que ele curte, compartilha, toca no sininho. Adorei, Leti, muito blogueira você. Vai aproveitar a fama. Quando ela não tá na tela preta, ela tá aqui fazendo blogueiragem de HubSpot. Obrigada, querida, foi um prazer. Imagina, foi um prazer. Obrigada, até o próximo Falando HubSpotês. Tchau, tchau.